hoje. Tá bonito o negócio. Melhorou bem, né? Semana passada era o Marcelo, agora já deu um upgrade aqui hoje, hein? Olha que benção. Queria que você estendesse a sua mão. Vamos orar pela Diana. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já falou conosco até aqui, Senhor. Mas eu sei, Pai, que o Senhor ainda tem muito a falar, Senhor. Como igreja aqui do Senhor, reunida neste lugar, nós abençoamos aqui a vida da Diana, Senhor. Nós cobrimos a vida dela, Senhor, com a Tua unção, com a Tua graça, Senhor. Que ela possa falar, Senhor, aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dela, aquilo que ela já tem vivido na Tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que ela tenha liberdade no Espírito aqui, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, toda a resistência, toda a fortaleza que se levanta contra o Senhor, Pai. Declaramos que está derrotado em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor tenha toda a liberdade aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Estão me ouvindo aí? Amém. Vamos lá. Devidamente coberta, na cobertura do meu marido. Glória a Deus por isso. Que me capacita, me permite estar aqui, né, marido? Obrigada. E hoje eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Uma palavra que o Senhor tem, assim, feito brotar no meu coração já faz, eu acho que a minha vida faz parte desse pensamento. Eu penso muito sobre isso. Mas ultimamente ele tem sido mais intenso e o Senhor está me dando mais clareza de como abordar esse assunto. E o tema da minha mensagem hoje é a beleza de Deus. E eu sei que a beleza, assim, é um conceito um pouco abstrato. E muitas vezes a beleza pode parecer uma coisa um pouco sem utilidade. Mas na verdade, a gente sabe que ela é essencial, né? Porque imagina assim uma casa, ela precisa de parede, certo? Uma casa não vai existir sem uma parede. É uma coisa que a gente sabe que ela vai cair. Mas ela precisa de enfeite? É essencial ter um quadro? Eu acho que sim. O que vocês acham, né? Como que, o que são esses adornos, né? Como que a gente encara isso? E como que a gente pode definir o que é beleza? Uma definição assim bem simples, para a gente não entrar em polêmica, é a gente dizer aquilo que atrai os nossos olhos. Uma paisagem, uma construção, como o Sidney estava me contando aqui hoje, das construções maravilhosas que eles viram lá na Europa. O meu marido, que atrai os meus olhos. Cadê ele? Nem ouviu minha... Ah, meu Deus. Depois vocês contam para ele que eu falei. E esse assunto tem sido assim um tema com as minhas conversas com Deus. Porque eu sou assim, né? Eu estou vivendo as coisas e eu estou ali conversando com Deus. Senhor, olha aqui as coisas que estão passando na minha vida. E a gente se mudou lá no trabalho. A gente se mudou para um novo office. A gente estava num lugar e a gente foi para outro. E uma das minhas incumbências, eu sou designer gráfico e sou artista plástica também. E uma das incumbências que eles me deram foi de ajudar na decoração, de fazer os ambientes ficarem mais bonitos. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente estava num outro lugar e que a gente nem ligava muito para isso. Mas de repente, nesse lugar novo, começou assim uma necessidade de não só preencher o espaço com uma mesa, com uma cadeira, mas de colocar ali valor. Então a gente começou a pensar, aqui vai ter quadro, aqui não vai ter quadro, onde eu boto uma planta. E eu fico pensando sobre isso muito ali. E eu fiquei, Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo nesse processo. O que o Senhor quer que eu preste atenção nessa minha jornada aqui? Que não é só decorar, porque eu entendo que toda vez que eu coloco uma planta num lugar ou uma mesa de um jeito ou de outro, eu estou dando valor, aquilo está ganhando significado. Então aquele escritório ali já ganha credibilidade. Quando alguém entra ali e vê que aquele lugar tem, né, uma imponência, ele significa alguma coisa. Não é só
um enfeite qualquer. Aquilo vem carregado de valor. Então, é importante a gente pensar sobre esse lugar bonito. E também pensando sobre isso, eu lembrei de quando, ano passado, eu fui convidada para fazer o mural numa escola. Eram 8 murais na escola. E o projeto eles chamavam de beautification, que quer dizer embelezamento. Eu amei essa palavra na época, porque eles estavam convidando uma artista para fazer o embelezamento da escola. E sabe por quê? Porque as crianças estavam vindo do pós-pandemia, as crianças estavam tristes, né, de ter ficado tanto tempo em casa, sozinhas. A escola ainda era um lugar para eles meio assustador depois de tanto tempo. E a escola sentiu a necessidade de trazer para eles alegria, mensagens, coisas que fossem dar sentido para aquele retorno. Gente, que impactante ver as crianças entrando na escola, olhando para as paredes, se sentindo amadas porque tinha alguma coisa ali sendo feita para elas. E como foi especial para mim fazer parte desse processo. E, obviamente, né, isso fica refletindo sobre isso, e Deus foi ministrando no meu coração que existe uma verdadeira beleza, que é a beleza de Deus. E essa beleza que de fato transforma os ambientes. É essa beleza que de fato transforma a nossa vida, transforma as pessoas. Não é a beleza física, porque essa beleza física que eu estou relatando aqui, ela é só um reflexo, é uma sombrinha do que é a beleza de Deus. Porque a verdadeira beleza a gente só enxerga com o coração. A verdadeira beleza é aquela que a gente vê com os olhos da fé. E a gente estava conversando sobre isso em casa, e eu sempre trago essas reflexões, a gente vai conversando na mesa. E eu falei sobre isso com a Vitória, né? Sobre essa coisa de enxergar as coisas com os olhos do coração, com os olhos da fé. Ela falou: mãe, no livro que eu estou lendo tem o autor fala de uma maneira tão legal sobre isso. Eu falei: tá, traz aqui, vamos complementar isso. E foi tão legal, porque é um livro do Tozer, que aliás é um livrinho assim especial. Pastor Mateus deu de presente para a Vitória agora de aniversário. Chama Em Busca de Deus. E ele fala assim, que ver e crer são como termos sinônimos. O ver no Antigo Testamento é o crer do Novo Testamento. Então, quando Salomão fez aquele templo suntuoso, ele estava apontando para quê? Para Jesus, para a glória de Jesus que a gente ia ver depois. Então, aqueles ornamentos, toda aquela riqueza, toda aquela suntuosidade apontava para o Novo Testamento, apontava para a aliança que Jesus ia fazer, para a glória que aquilo ia manifestar. E ele fala que a fé é o olhar de uma alma para um Deus Salvador. Esse anseio que a gente tem por alguém que nos resgate, por alguém que nos salva. É esse o olhar. É como se isso é o que abrisse o nosso coração para enxergar a beleza de Deus. E é aqui que eu quero provocar a gente hoje. Que a gente possa encontrar, sabe, esse olhar de fé, para que a gente possa enxergar essa beleza de Deus. E peraí, deixa eu beber aqui uma água. Tem um versículo que vinha muito na minha mente enquanto eu estava pensando sobre isso, refletindo sobre a beleza de Deus, refletindo sobre o que eu estava fazendo ali no trabalho. E ele está lá em Salmo 96. Tem 2 versículos, na verdade. O verso 6 diz assim: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. E o 9 diz assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. E toda vez que eu estava ali e eu ouvi essa na beleza da santidade, como que eu vou adorar um Deus na beleza da santidade? O que é isso? Que coisa mais abstrata, que coisa mais difícil da gente entender. Senhor, abre os meus olhos, eu quero enxergar isso dessa forma, eu quero ser capaz de te adorar, de ver essa glória, de ver essa majestade. Eu quero que aquilo que a gente canta aqui nos louvores, que parece às vezes uma coisa tão difícil, seja real na minha vida. E é interessante porque essa expressão da beleza da santidade,
Davi, no Salmo, ele escreveu esse Salmo quando ele traz a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi feita lá por Moisés e foi colocada no tabernáculo, e ela simbolizava a presença de Deus. Então, quando Davi finalmente consegue trazer, essa arca tinha sido roubada, né, tinha sido levada pelos inimigos. Quando ele finalmente consegue trazer a arca para Jerusalém, ele escreve esse salmo, que fala que força e formosura estão diante dele, que a gente tem que adorar ele na beleza da santidade. Ele via aquela arca, ele via com os olhos da fé dele essa presença de Deus que enchia aquele lugar, e essa era a expressão que saía do coração dele. E depois, isso fica tão latente em mim, que eu falei: Senhor, eu quero entender o que é essa beleza da santidade, Senhor. Me permite ver isso, me permite expressar isso, me permite viver dentro dessa glória. E é interessante porque na Bíblia várias palavras vão falar da beleza: esplendor, glória, formosura, excelência. Todos esses são conceitos para a beleza de Deus. No Salmo 27, agora eu vou ler alguns versículos que falam sobre essa coisa da beleza, e vocês vão reconhecer, vocês vão lembrar de alguns aí. Diz assim o Salmo 27: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e buscar orientação no seu templo. Em Isaías diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Olha como o tempo inteiro o Senhor vai trazendo esse conceito da beleza. E aqui nesse trecho de Isaías, ele está falando de Jesus. Ele está anunciando a beleza de Jesus. O renovo, o formoso, que é o Senhor. E ainda em Isaías ele fala assim: naquele dia o Senhor dos exércitos será como coroa gloriosa, por diadema formosa para os restantes do seu povo. Olha que legal essa imagem de pensar que o Senhor é como um enfeite glorioso sobre a nossa cabeça, como uma coroa, uma coisa que faz os outros ficarem maravilhados. Quando o Senhor é um enfeite, é um adorno na sua vida, as pessoas olham para você e veem você brilhando. É como uma joia, como um diadema. Gente, isso é muito lindo. Essas imagens que a gente vê, né? O Sidney estava aqui contando o castelo de Versailles, lá na França, a suntuosidade, a grandeza, tudo isso é sombra, tudo isso é sombra da beleza de Deus. E quando a gente pode carregar essa beleza, o que isso significa? Lá em Abacuque diz assim: a sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Que imagem gloriosa. Peraí, meu marido está me atrapalhando, está me boicotando ali atrás, hein? Vou ficar fazendo sinais para você tentar discernir da prova. Enfim. Voltando aqui. O seu esplendor era como a luz do sol. Desculpa, tô indo muito rápido, é isso que ele quis dizer. I'm so sorry. Desculpa. Estamos em Abacuque. Você consegue botar Abacuque 3:4? Então vai. Desculpa, João. Disparei. Foi? Tá difícil de achar? Don't worry. Então tá. É que eu não sei inglês, Abacuque, como é que fala? Não precisa. Então vamos lá, só vou recapitulando aqui. Então sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Que imagem linda é essa, né? Que imagem, a gente consegue ver essa grandeza. Às vezes eu estou andando de carro assim, eu vejo aqueles raios de sol que entram pelas nuvens. O poder que isso tem, a beleza que isso tem. E como isso fala desse poder de Deus. E aí aqui eu queria fazer um parênteses, porque esses dias eu tenho um amigo que foi até meu padrinho de casamento no Brasil, que é um cara bacana.
mas ele tem uma bronca de Deus. Ele se diz ateu, e aí ele vira e mexe, ele coloca um post assim que vai como uma alfinetada assim no meu coração, né? E é bom que eu oro por ele, assim, intercedo mais ainda. E no último ele falava assim, ele citava um livro que ele estava lendo, que falava como Deus era mau, porque Deus não queria que a gente sentisse prazer na vida, porque Deus obrigava todo mundo a fazer as coisas como regras, e como os prazeres da vida eram importantes para dar sentido para a vida. Aí eu fechei aquilo ali, eu falei, Senhor, ele não entende nada, ele não tem ideia do que ele está falando, porque é no Senhor que a gente tem o verdadeiro prazer, é no Senhor que a nossa alma se deleita. Nada nessa vida vai saciar o nosso coração como o Senhor é capaz de saciar. Me dá uma misericórdia, eu falo, Senhor, em que prazer ele vai encontrar algo que sacia a alma dele? Ele nunca vai encontrar. Que pensamento triste. E que terrível é quando você olha para Deus e você só vê regras, só vê o eu posso, eu não posso. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é essa beleza, é esse lugar onde a gente encontra esse prazer que às vezes é difícil de colocar até em palavras, mas que eu quero convidar todo mundo aqui a ansiar no coração por sentir esse deleite na presença do Senhor. E indo nesses meus estudos da beleza de Deus, eu fiquei tão feliz porque eu descobri que o Jonathan Edwards, que é um teólogo avivalista do século XVIII, ele escreveu vários sermões sobre a beleza de Deus. Ele pensou muito sobre isso. Ele era meio filósofo também. E aí ele escreve coisas assim que são boas porque ajudam a gente a trazer para palavras o que ele fala da beleza. Ele fala assim, Deus é a perfeição absoluta, o amor perfeito, a justiça perfeita, a fidelidade perfeita. Tudo em Deus é perfeito. Todos os nossos anseios mais profundos só podem ser saciados por essa perfeição de Deus. A beleza de Deus é como um buquê dessas perfeições. Olha que imagem linda, né? A gente vê todos esses atributos que são de Deus. Ele fala que a beleza compreende todas as virtudes, a misericórdia, a bondade, a grandeza, a soberania, o amor, a paz, a alegria. Tudo isso representa a beleza de Deus. É como se a beleza fosse o sol e cada uma dessas coisas fossem o brilho, a forma como ele se manifesta. É tudo junto, tudo se revela para nós de uma mesma forma. E é a santidade, né? Essa é a santidade de Deus. E a palavra santidade, acho que muitos de vocês sabem, ela quer dizer separado. E de fato Deus é um ser que é separado, ele é transcendente, né? Ele é difícil, a gente não categoriza Deus, Deus já é um homem, é um animal, não, ele é um ser separado. Ele é um ser que ele não precisa de nada, mas que ele não recebe nada, mas ele dá tudo e tudo precisa dele. Olha que dimensões, né? Que coisa etérea. Essa é a santidade de Deus. É essa coisa tão grande que a gente não consegue nem entender direito a dimensão, mas que atrai o nosso olhar, atrai o nosso desejo. E um resuminho básico que ele faz, que é tremendo, que eu queria que aqui a gente prestasse bastante atenção. Ele fala assim: Deus é a fonte de toda beleza. Jesus é a beleza encarnada. O Espírito Santo é o embelezador. A conversão é tornar-se capaz de ver a beleza. Um dia eu era cego, agora eu vejo a beleza de Deus. A santidade é tornar-se belo. A alegria é deleitar-se na beleza. A igreja é a comunidade da beleza. E a criação é a beleza secundária. Ou seja, tudo que a gente possa achar bonito nesse mundo é apenas esse reflexo que aponta para Deus.
Quando a gente vê a imensidão do mar, eu gosto de ver, sabe assim, a manhã ensolarada na praia, quando a gente vê aquele glitter no mar. Vocês já viram aquela purpurina que fica nas manhãs ensolaradas? Quando a gente vê as nuances de cores do pôr do sol, quando a gente vê a variedade das flores, os animais. E se a gente pensar que tudo isso, comparado à beleza de Deus, é nada, a gente se coloca no lugar certo, né? A gente pode ver essa dimensão do que é Deus. E quando a gente vê, né, vou usar os meus termos, a simetria, a harmonia, o equilíbrio nas coisas, isso aponta para Deus. E eu queria contar aqui um testemunho. Logo que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a minha casa era tipo uma colcha de retalhos. Acho que vocês talvez se identifiquem com isso. Eu tinha os móveis que a gente achava assim no lixo, que ganhou de um irmão, botava ali, ia fazendo uma montagem ali no apartamento, o que dava. E eu lembro de como eu entrava e saía de casa e eu via aquilo daquela forma e aquilo ia gerando em mim uma certa tristeza. E eu nem conseguia identificar. Hoje eu sei que era isso que causava, mas na época eu não entendia. Mas, nossa, como... Fora que a gente entra no modo sobrevivência quando a gente chega aqui. Vocês conhecem isso? A gente trabalha hoje para comer amanhã, né? E esse modo sobrevivência, essa falta de perspectiva vai deixando a gente... Então, assim, eu estava num período muito triste. Mas aí, como o Senhor é bom, Ele envia, assim, as pessoas especiais, muito especiais na nossa vida, como anjos. Ele me mandou uma amiga muito especial, a Ticiane, que foi me visitar algumas vezes. E eu falava para ela: Tícia, olha a minha casa. E a casa dela era toda tão bonitinha. Eu falava: Tícia, como eu queria chegar em casa e ver esse lugar tão bonito assim. E sabe o que ela fez? Ela foi na minha casa, levando coisas que eram dela, tirou coisa da casa dela para botar na minha casa, para fazer a minha casa ficar bonita, para organizar os móveis de um jeito que aquilo ali fosse fazer sentido. Eu já falei para ela algumas vezes, já contei esse testemunho algumas vezes, porque eu não me canso de dizer como isso impactou a minha vida, como a beleza que entrou na minha casa me lembrou da beleza de Deus, que eu estava esquecendo no meio do meu modo sobrevivência. Como esse toque, esse carinho do Senhor em forma física me lembrou da beleza dele, me lembrou quem ele era, me fez abrir os olhos de novo da fé, os olhos do coração, olhar para ele e falar: Senhor, tem esperança para mim. Senhor, o Senhor vai mudar a minha história nesse lugar. Senhor, o Senhor tem outros caminhos, o Senhor tem outras coisas, o Senhor é muito maior, a dimensão do que o Senhor tem para mim é muito maior do que essa coisinha que estava aqui antes. E eu quero honrar a vida dela, sim, porque ela traz beleza por onde ela passa. E como isso é importante quando a gente pode fazer isso, quando a gente pode carregar essa coroa na nossa cabeça, sabe, que glorifica o Senhor. E eu sei que isso mexe comigo, não é só porque eu sou artista, né? E pensar em coisas bonitas e tudo faz parte da minha vida. Mas isso me dá uma compreensão maior de quem Deus é, sabe? Me coloca a vida da gente em perspectiva. E quando eu fecho os olhos, eu posso contemplar a beleza de Deus. Isso tem um efeito em nós. A gente não fica imune a essa beleza. A obra do Evangelho, pensar que Deus veio como homem, viveu aqui em carne, por amor, morreu por mim, pelos nossos pecados, ressuscitou. Olha que obra linda, que história de amor maravilhosa, que beleza que tem nisso, essa beleza encarnada, como diz o Jonathan Edwards. E a Bíblia diz que lá no Salmo 115, no versículo 8, que a gente se torna como aquilo que a gente adora. Tornem-se como eles,
aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. O que o Salmo está falando ali é que eles faziam os próprios ídolos, né? E aqueles que adoravam os ídolos se tornavam como eles. Se eram ídolos de madeira, eles ficavam como a mente cauterizada, né? Como se não tivessem. Mas olha o poder que tem quando a gente adora o Deus de toda a beleza. A gente se torna como Ele. Vocês já pensaram como? Quando a gente adora a Deus, a gente se torna como Ele. Se a gente está adorando a Deus, contemplando a sua beleza, a gente vai ser bonito como Ele. Olha aí, tem salvação para todo mundo. Glória a Deus. Eu amo isso. Pensar que toda a dureza do meu coração vai ser derretida por esse brilho, por esses raios de sol. Tudo que há de feio em mim vai se esvaecer, sei lá, como é que se fala? Vai ser destruído por essa glória, pelo esplendor da glória. Todo pecado vai ser desfeito. E vamos lá em 2 Coríntios 3,18. E esse texto é maravilhoso. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então aqui a gente descobre os nossos rostos. A gente abre os olhos do nosso coração para poder refletir como um espelho a glória do Senhor. E a gente ser transformado por essa glória. E a gente poder viver como o Espírito do Senhor quer. E a partir disso, a gente entende assim: a gente não pode vir a um culto e não sair mais bonito do que a gente entrou, certo? A gente tem que sair embelezado de um culto. Porque é impossível a gente contemplar a beleza de Deus e não ser transformado. Se a gente talvez não tenha sido transformados nos nossos cultos, é porque talvez a gente não esteja com os olhos abertos. Talvez a gente só está vindo porque tem que vir, porque a gente sabe que é importante, porque, enfim, faz parte da sua rotina da semana. Mas aí os teus olhos não estão vendo direito. A gente estava falando hoje no carro, às vezes a gente sai de casa correndo, tem que, né, tira a remela do olho aí, dá uma sacudida. Senhor, eu quero te ver. Talvez eu saí de casa hoje meio com a vista embaçada, mas hoje, Senhor, eu quero te ver. Eu não quero sair daqui igual eu entrei. Talvez as preocupações do mundo estejam ofuscando a nossa vista. Talvez estejam apagando a beleza da própria vida, né? Tanta preocupação, olha isso, modo de sobrevivência, talvez esteja ofuscando a beleza de Deus. Talvez a sua vida esteja aí sem harmonia, sem o equilíbrio, sem o brilho de Deus. Você consegue lembrar aí da última vez que você contemplou a beleza da criação? Que você olhou para um bichinho passando e falou: nossa, que lindo. Você para na rua para olhar essas coisas? Você presta atenção? Você sabe quando foi a última vez que você se viu diante do trono de Deus e contemplou a beleza da sua santidade? Tem aquela música que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. O Santo dos Santos era o lugar reservado só para os sacerdotes entrarem, onde ficava a presença, onde ficava a Arca da Aliança. Ali naquela presença poderosa, diante da beleza da santidade de Deus. Quando a gente experimenta o prazer de estar na presença de Deus, sem reservas, vendo essa dimensão grandiosa de amor, de paz, de alegria, a gente não quer viver em outro lugar. A gente não quer mais nada. Tudo parece pequenininho. A gente, sabe,
Essa é a nossa alegria. É isso que justifica a nossa existência. A gente precisa hoje acionar os nossos olhos da fé. A gente canta tanto sobre essa beleza, sobre a santidade, mas será que a gente tem se deixado moldar por essa beleza? Será que esse é o seu maior anseio? Será que essa beleza é o padrão que você quer para a sua vida? Essa pergunta é para mim também. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai ter ruas de ouro. E eu acho legal isso, né? O pastor Luciano Subirá falou sobre isso esses dias e isso me chamou tanta atenção. Ele fala que a Nova Jerusalém vai ter rua de ouro. E ele falava, antes eu pensava que era por causa da suntuosidade, né? Para mostrar toda a beleza e tal. Mas hoje eu entendo que é porque o ouro, sabe? Essa coisa que os homens aqui se matam para ter, vai ser só um lugar onde a gente bota os pés. Porque diante da presença, diante da glória de Deus, esse ouro não tem significado nenhum. E isso é muito tremendo. Pensar que a gente na eternidade vai estar pisando no ouro, porque essa glória vai estar disponível para a gente, assim, iluminando tudo. Só que mais tremendo ainda é pensar que essa glória está disponível para a gente hoje. Para impactar a nossa vida hoje, para a gente colocar esse nosso anseio por ouro ou por que quer que seja debaixo dos nossos pés. Se isso tem dominado a nossa vida, se essa busca desenfreada por qualquer outra coisa que não seja Deus tem dominado a nossa vida, vamos botar isso debaixo dos nossos pés. A gente está aqui diante da beleza de Deus, diante da sua grandeza, diante da sua glória, diante da sua majestade. Não é à toa que a gente vem para cá para adorar, para louvar. É porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Só Ele é digno do nosso louvor. E se a beleza é aquilo pelo qual a gente se sente atraído, que a gente falou lá no começo, que a gente seja atraído pela beleza de Deus. Que o nosso olhar seja para Ele, que é a fonte da beleza. Que a gente possa refletir a sua glória. E eu queria convidar vocês agora a fechar os olhos nesse momento. E eu quero orar para que a gente possa enxergar com os olhos do nosso coração essa glória, essa beleza, essa dimensão grandiosa. Ah, Senhor, transporta-nos, Senhor, nessa hora, para a sala do Teu trono, onde a Sua beleza, Pai, derrete todo medo, derrete toda preocupação, onde a gente só consegue sentir o prazer da Tua presença, o brilho do Teu amor, da Tua perfeição, da eternidade. Isso tudo nos alcança e nos coloca, Senhor, no lugar certo. Alinha a nossa vida, Pai. A gente não quer mais sair daqui. A gente não quer outra coisa, Senhor. A gente não se cansa de estar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, vem abrir os olhos do nosso coração nessa hora para contemplar a Tua santidade, a beleza da Tua santidade. A Tua palavra diz, Senhor, que os anjos ficam ali dia e noite, cantando santo, santo, santo. Quantas vezes a gente pode se perguntar, poxa, mas é isso que a gente vai fazer, Senhor, é isso que queremos fazer. Dar glórias pela Tua santidade, ser transformado, ver essa glória nos atingindo e esse reflexo como num espelho transformando a nossa vida de glória em glória, nos colocando no nosso devido lugar, olhando a vida da perspectiva certa, Senhor, sabendo que somos aqui, Senhor, reflexos da Tua glória e que a gente pode fazer a diferença por onde a gente for, imprimindo, Senhor, a Tua beleza, Senhor, por onde a gente for, caminhando, carregando a Tua glória, Pai. Senhor, que esse seja o nosso lar, que essa seja a nossa casa, cheia de beleza, esse lugar para onde a gente sempre quer voltar.
porque é um lugar onde a gente se sente pleno, onde está a nossa alegria, onde está o deleite do nosso coração. A minha oração é para que cada um de nós possa hoje levar isso para casa. Esse lugar de infinita beleza, onde a gente é transformado, onde a gente é curado, onde a gente é purificado. E que a gente possa sentir saudade desse lugar quando a gente passar muito tempo longe dele. E que a gente anseie por essa beleza, por estar diante dessa glória. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te adorar nesse momento, Pai. Lucas, você pode vir. Eu queria que a gente pudesse hoje louvar juntos aqui nessa dimensão de que a gente está diante da beleza de Deus, diante dessa glória infinita, diante dessa beleza que carrega todas essas virtudes, que tem paz pra gente, que tem amor, que tem graça, que tem a eternidade, que tem a soberania, que tem a bondade, que tem a misericórdia. Todos esses valores estão nessa beleza de Deus que está disponível para nós hoje. Oh, Pai, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver a Tua beleza, a Tua santidade. Senhor, não nos permita, Senhor, sair desse culto hoje, Senhor, sem essa beleza impressa nos nossos corações, sem ter podido contemplar a Tua glória. Senhor, se tem alguma coisa, Senhor, que ainda nos distrai, que nos dispersa, que parece mais importante, Senhor, derrete nessa hora. Derrete, Senhor. Oh, Pai, que a gente possa se deleitar na Tua presença. Tá muito tarde, não vamos pegar ônibus, pegar nada, vamos andando, porque a gente leva uns panfletos aqui da igreja. Na época era assim que se evangelizava, né? Agora é internet, mas geralmente levava o panfleto. Falei, a gente vai entregando na rua, né? E já era mais de meia-noite e tal. E teve uma hora que eles passaram por um bar, e aí o Espírito Santo tocou eles, assim, é difícil falar. Entra nesse bar e entrega esses panfletos, né? Nesse bar. Eles entraram, são todos animados, tudo, não sei o quê. Entraram, começaram a falar de Jesus. Tinha alguns pingados de gente ali, e era numa área um pouquinho perigosa. E aí, quando eles terminaram de falar, dois caras vieram para eles e falaram assim: nossa, vocês quase morreram hoje. Porque a gente estava aqui para planejar um assassinato, eu e esse cara aqui. E quando vocês entraram e atrapalharam o que a gente estava fazendo, eles falaram: cara, a gente vai ter que matar esses caras, senão eles não saem daqui, a gente não consegue sair daqui para fazer o que a gente tem que fazer. Só que vocês começaram a falar, e isso foi mudando o nosso coração. E aí esses rapazes, né, são músicos, são levitas, assim. E aí eles chegaram em casa, falaram: poxa, a gente faz tanta música para Deus, assim, né? E hoje me deu vontade de fazer uma música, como se Deus estivesse falando para essas pessoas. Eu vou tentar cantar agora assim. E essa música, eu sempre gostei dessa música, realmente é uma música bem de evangelismo. Ela não é uma música de adoração, porque ela é uma música de Deus para nós, né? E aí, agora quando ela fala isso assim sobre a beleza, é exatamente, né? O mundo tenta deturpar o que é o Deus, como ela falou no início ali, né? Um Deus mau. E Deus se apresenta de outra forma, né? Passando naquela esquina, todo sujo te encontrei. Te enxuguei as tuas lágrimas, com amor te
Vida não é perdida e dos pecados me esquecerei. Eu te dei o que não tinha, o teu ódio eu arranquei. Te mostrei do meu poder e que o mundo é a mentira, que a verdade é só uma e no meu nome ela está. Sorriso de uma nova vida ao coração satisfaz. Foi lá na cruz que por amor eu me entreguei, que por amor tu tens valor. Tu sabes ser feliz, não te deixarei, não há barreiras, porque eu te alcancei. E o teu destino sempre será o meu. Se você puder, fica de pé aqui. Vamos adorar a Deus juntos. Vamos manifestar essa honra a Deus. Tudo sujo te encontrei, enxuguei as tuas lágrimas, com amor te abracei. Caminhamos junto aos montes e bem claro eu te expliquei. Vida não é perdida e dos pecados me esquecerei. Eu te dei o que não tinhas, o teu ódio eu arranquei. Te mostrei do meu poder e que o mundo é a mentira, a verdade é só uma e no meu nome ela está. O sorriso de uma nova vida ao coração satisfaz. Foi lá na cruz que por amor eu me entreguei, que por amor tu tens valor. Tu sabes ser feliz, não te deixarei, não há barreiras, porque eu te alcancei. E o teu destino sempre será o meu amor. Amém. É tremendo isso, pensar que essa glória transformou esse ambiente, né, que esses levitas estavam. Essa glória mudou. Alguém queria matar alguém e mudou de ideia, porque ele viu a glória de Deus. E assim é, a cada dia na nossa vida, quando a gente convida essa glória, essa beleza para fazer parte dela, a gente muda. Nas pequenas coisas a gente vai mudando. Às vezes a gente não muda tudo de uma vez, mas a gente vai sendo transformado de glória em glória, ficando mais parecidos com Jesus, podendo falar dele com mais autoridade. E se algo tem que ficar no seu coração hoje, que fique que esse Deus Todo-Poderoso, cheio de tudo isso, Ele se importa com você. Desse tamanho que você é, tudo isso que Ele é por causa de você, porque Ele se importa com você, com os detalhes da tua vida. Ele foi lá na minha tristeza, embelezou a minha vida, me fez olhar de novo para Ele, abrir os olhos do meu coração. E Ele pode fazer isso com cada um de nós aqui hoje. Oh Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é tão lindo. Lindo, 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 lindo és, Senhor. Eu não me canso, Senhor, da tua beleza. Oh Pai, marca as nossas vidas com isso, Senhor. Que a gente jamais se esqueça de quem o Senhor é. Oh Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade aqui, Senhor, de estar aqui com os meus irmãos. E
que possamos ser essa comunidade de beleza que Jonathan Edwards fala. E que a nossa alegria, Senhor, seja a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Queria só falar que o Mateus e a Andréia estão desfrutando da beleza do Rio de Janeiro. Inveja santa, pode? Eles estão lá agora também no culto. A gente orou por eles de manhã, falei com eles. Estão bem.